Muito bem, dando sequência ao nosso estudo aqui, hoje nós gostaríamos de começar a falar a respeito do pós-milenismo. Sempre lembrando que estamos tratando aqui de 4 linhas escatológicas, já concluímos 2, o pré-milenismo histórico e o amilenismo recentemente. E hoje então, segundo o nosso raciocínio aqui, segundo o nosso estudo, nós vamos então trazer à tona a 3ª linha escatológica, pós-milenismo. Sempre lembrando que entre as doutrinas pilares não existe divergência. Todas essas linhas, elas concordam que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Eles concordam que vai haver arrebatamento, que vai haver o julgamento, que vai haver os céus. Enfim, essas doutrinas pilares bíblicas não existe divergência. As divergências surgem quando se trata de interpretar o fim dos tempos, né? Como o arrebatamento, se ele é antes ou depois da tribulação, ou se ele é depois do milênio. Enfim, as divergências ocorrem aí. É nesse campo que está instalado as divergências dessas linhas. Também vale ressaltar que nós estamos trazendo à tona o período em que elas surgiram. E também nunca é demais termos em mente que durante toda a história da Igreja, os cristãos sempre olharam para o Apocalipse sobre uma dessas perspectivas escatológicas, que é o pós-milenismo. O pós-milenismo, eles ensinam que Jesus virá arrebatar a Igreja depois do milênio. Para eles, o milênio será estabelecido nessa presente era, de uma forma gradativa, da maneira em que o mundo vai sendo evangelizado. Ele surgiu ali no século XVII, mas com o surgimento do pós-milenismo no século XVII, isso não quer dizer que cessou, que parou o pré-milenismo histórico, assim como também o amilenismo. Muito pelo contrário, essa linha surgiu com ideias novas a respeito do fim dos tempos, novos projetos e novos métodos de ensino. Então ela surgiu para se juntar, para somar com as demais linhas que já existiam na época e existem até os dias atuais. Apesar do pós-milenismo surgir no século XVII, ele ganhou força e vida mesmo foi no século XVIII e XIX. Para se ter ideia, os maiores teólogos entre esses séculos eram pós-milenismo. E no ano de 1910, houve uma conferência muito grande com o objetivo de realmente atingir o povo da época. E realmente era um período em que o Evangelho estava sendo bastante divulgado, bastante conhecido. Para se ter ideia, esse também foi o período em que os missionários foram enviados. Então eles criam que daquela década não passaria a qual o mundo seria evangelizado e, por consequência, teria então o estabelecimento do milênio. De uma hora para outra, gradativamente isso acontecia. Só que, com a chegada da Primeira Guerra Mundial, ali no ano de 1914, isso foi um contratempo que eles tiveram que enfrentar nessas linhas escatológicas, porque ali morreu cerca de 30 milhões de pessoas, então isso foi um golpe para os seus raciocínios. Mas para complicar ainda mais a vida do pós-milenismo, ocorre então a Segunda Guerra, ali no ano de 1939, a Segunda Guerra Mundial, a qual morre 60 milhões de pessoas. E mais para frente acontece então o regime comunista, a qual morre mais de 40 milhões de pessoas. Todas essas pessoas mortas, todo esse caos causado pelas guerras mundiais, tudo isso é um bombardeio em seus raciocínios. Então essa linha teve que repensar, ela teve que parar no tempo, dar uma olhada, avaliar aquilo em que elas pensavam, aquilo que eles criam e pregavam e ensinavam, porque na medida em que tudo estava correto, tudo bem, estava bom, mas à medida que foi parando